Hebreus, capítulo 12, versículos 11 1 e 2. Vamos ler com calma, para a gente prestar atenção, que ele tem uma mensagem muito forte para a tua vida. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Que a sua palavra triunfe mais uma vez nos nossos corações, que o seu poderoso evangelho, por causa do Espírito Santo, nos usando, possa, Senhor, causar um impacto pelo qual ele foi proposto quando nos foi dado através da inspiração dos Escritores Sagrados, para a nossa edificação, para a nossa esperança, para a nossa fé, para a nossa força, para a nossa salvação. Que isso aconteça mais uma vez aqui nesse culto, nessa igreja, para a honra e glória do Teu nome oramos. Amém. Sentem, queridos irmãos. Correndo para Ti. Para você entender o capítulo 12 de Hebreus, e de uma forma mais específica entender o versículo 1 e o 2 desse capítulo 12, não tem outra forma de entender o capítulo 12 e os 2 primeiros versículos, se você não ler o capítulo 11 inteiro. Você não entende o capítulo 12, se você não ler o 11. Se você não quiser ler o capítulo 12 inteiro, quiser ler apenas os 2 primeiros versículos, mesmo assim só vai entender se ler o capítulo 11, que é um capítulo mais famoso da Epístola aos Hebreus. É o mais lido pelos crentes. Tem gente que nunca leu os capítulos inteiros da Epístola aos Hebreus, mas já leu o capítulo 11, porque ele é, por pesquisas, o mais lido dessa epístola, porque ele apresenta uma seleção de pessoas, homens e mulheres, que venceram na fé. Eles viveram, não tem nenhum que é invenção, imaginação, todos eles viveram nesse mundo, existiram, tiveram famílias, nomes, viveram debaixo do sol, da chuva, foram adoecidos por enfermidades e passaram por problemas iguais a você, e um dia eles deram o último suspiro e morreram. Foram enterrados, foram guardados numa sepultura e estão aguardando a gloriosa volta de Jesus, quando eles receberão a ressurreição dos justos e, na sequência, nas palavras do apóstolo Pedro, a imperecível coroa de glória, porque eles são declarados vencedores, são vitoriosos. Mas o título desse capítulo 11 é dado pelos tradutores da Bíblia. Eles são chamados como heróis, eles ganham essa nomenclatura, esse apelido, né, esse título de heróis e heroínas. Não são heróis e heroínas de qualquer ação, de qualquer história, de qualquer episódio ou qualquer feito que fizeram. É bem definido, são heróis e heroínas da fé. Foram colocados num patamar diferenciado. Eles são exemplos de fé. Eles são padrão entre os humanos, a nos inspirar. E esse capítulo 11 destaca, ressalta, exalta, é uma exaltação dessas mulheres e desses homens. Poucas vezes a gente vê na Bíblia, e olha que a Bíblia tem muitos capítulos, vê seres humanos sendo exaltados. Até texto na Bíblia que proíbe, a gente está exagerando, mas o capítulo 11 de Hebreus ele foi colocado ali no limite da responsabilidade
do que é possível honrar seres humanos, do que é possível exaltar seres humanos. Não por eles, mas pela fé que eles demonstraram, pela vida que eles tiveram. Esse capítulo foi deixado para isso. Aí sim, depois que você lê esse capítulo 11, você vai ver lá, aqui, ó, rapidinho aqui, ó, se você está com a sua Bíblia, você vai ver, por exemplo, nesse capítulo 11 aí, pessoas como Abel, Enoque, Noé, Abraão. Aí vai lendo aí, você vai encontrando figuras como José, Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. E se a Bíblia não tivesse fechado o cânon ali, nos anos mais ou menos 90 depois de Cristo, teria outros nomes nesses 2000 anos. E se a Bíblia fosse escrita daqui a 50 anos, provavelmente teria o nome de alguns irmãos ou irmãs aqui da Vila Medeiros. E eu não estou dizendo isso para agradar vocês, estou dizendo isso com base no capítulo 11 de Hebreus, que começa dizendo o primeiro nome sobre Abel, diz que Abel viveu uma vida que agradou a Deus de tal forma que as obras dele até hoje falam, mesmo depois de morto. E o capítulo 11 termina no versículo 39 e 40, você pode ver aí na sua Bíblia, dizendo que todos estes, tendo tido testemunho pela fé, olha só, não alcançaram a promessa. Se eles foram heróis da fé, se eles foram exemplos de fé, por que eles não alcançaram a promessa? O versículo 40, o último versículo do capítulo 11 explica. Diz assim, que a culpa, entre aspas, é de Deus. Diz assim, ó, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, nós agora. Eles não receberam a concretização por causa de você e de mim. Porque Deus já tinha pensado em nós. Pensando em nós, Deus não entregou para eles a conclusão de sua fé, o resultado total, pleno de sua fé. Porque eles, já consagrados heróis, já confirmados, sem nós, não seriam confirmados. Não seriam. Isso é maravilhoso, irmãos. Vamos entender espiritualmente esse negócio antes que esse ano termine. A Bíblia está falando de homens e mulheres magníficas que você respeita, que você já pregou, que você já leu, que você admira. A Bíblia está declarando que a salvação dessa gente está garantida, e não apenas a salvação, mas eles são modelos de inspiração para a nossa vida. Mesmo assim, eles não tiveram a palavra final, ou não receberam o resultado do seu trabalho, da sua fé magnífica, por causa de nós, por causa dos que viriam depois deles, por causa do último que irá ser selado e salvo. Porque se você ouvir espiritualmente, não se inchar, não se gabar, você será edificado. Porque esses heróis do capítulo 11, sem os outros heróis, até o último, não são heróis. Porque todos que concluírem a carreira são heróis da fé. São vencedores. E todos só receberão o resultado do seu trabalho quando for completada o número dos vitoriosos, de todos os vitoriosos. E é isso que a gente vê no final. Aí sim, aí você já pode entrar no capítulo 12, que é os 2 versículos que nós vamos pregar nessa manhã. Aí você entende esses versículos iniciais desse capítulo. Você vai ver que o escritor sagrado diz que esses heróis da fé, que pode ser você e eu, amém?
que somos nós, se entendermos essa corrida, se concluirmos essa corrida bem. Esse, então, autor do capítulo 12, pensando, influenciado, dominado pelo capítulo 11, ele passa a escrever o capítulo 12, e aí ele diz que esses heróis do capítulo 11 viveram pela fé, venceram pela fé, morreram pela fé. E agora, eles têm uma função, mesmo no cemitério. A Bíblia diz que quando uma pessoa morre, ela fica no cemitério, ela não sai vagando e nem reencarna e nem migra para nenhum outro corpo, seja ímpio ou seja justo. Nesse caso aqui, a Bíblia está falando dos justos, dos vitoriosos. Eles estão guardados na sepultura, no Oriente. Nenhum deles está no Ocidente. Estão todos lá no Oriente enterrados. Mesmo enterrados, mesmo não podendo fazer nada, a fé que eles viveram é tão poderosa e tão elogiada pela Trindade Divina, que eles têm uma função poderosa durante toda a história até a conclusão da vida. E é isso que esse autor no capítulo 12 quer revelar para nós, para incentivar os que viriam pós estes, que são elogiados aqui no capítulo 11. Eles são chamados aqui de nuvem de testemunhas. É o nome que eles ganharam, o nome coletivo deles. O Espírito Santo inspirou o autor dos Hebreus e disse assim, olha, chama eles coletivamente de nuvens de testemunhas. E aí, se você prestar bem atenção, você vai ver que o capítulo 12 é de fato uma continuidade, não há nenhuma interrupção do capítulo 11. Podia ser o versículo 41, o versículo 1 do capítulo 12, porque ele começa dizendo, portanto, como quem vai concluir. Depois de apresentar os heróis e dizendo como eles venceram, aí ele vai concluir, olha, portanto, logo, desta forma, aí ele diz assim, nós também, pronto, nos incluiu. Assim como eles, nós também. Nós também o quê? Estamos rodeados. Vamos entender espiritualmente, isso aqui é grandioso, compreender isso aqui, irmãos. Porque você vai seguir sua vida. A sua vida precisa ter sequência. Você só vai dormir no dia que Deus chamar. Ninguém tem ingerência e poder sobre a sua vida para dizer acabou para você. O máximo que alguém pode dar uma reticência. Ponto final, só Jesus. Ele é o começo e o fim, amém? Ele que começa a boa obra e termina a boa obra. Aí ele diz assim, olha, nós estamos rodeados. Você nunca está só. Tudo bem, a solidão é uma doença que machuca bastante muita gente. Mas a Bíblia está dizendo que nós, assim como eles, que nunca estiveram só e por isso foram vencedores, nós também não estamos sós, estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Nós temos os heróis a nosso favor. Nós temos a vida deles totalmente favorável à nossa. A vida deles é parceira da nossa vida. Ninguém pode mentir, enganar você, dizendo que a fé cristã é uma falácia, colocando minhoca na sua cabeça, dizendo que isso é coisa de fanático, que ser crente é abrir mão da inteligência, do raciocínio. Existem pessoas nos cemitérios, Elcio Fonseca, que desmascaram as falácias. Eles viveram pela fé e provaram que Deus existe, Deus é bom. E a vida dessa gente é uma beleza. Não existe vida
que possa ser comparada com a deles, em termos de nobreza, em termos de riqueza, em termos de integridade, em termos de exemplo, em termos de postura. Pensem em gente de respeito. Está nessa galeria. Mas o autor aos Hebreus diz assim: nós também. Como eles, nós também. E aí ele vai trabalhar essa ideia, né? Que essa gente é como uma multidão, gente. É uma nuvem. Na Bíblia, dependendo do texto, nuvem é usado com o simbolismo de multidão. Por exemplo, uma das palavras, uma das descrições que traz nuvem, vocês vão lembrar já, quer ver? Então se verá no céu sinal do Filho do Homem, vindo nas nuvens. Né? E aí tem texto que diz, os teólogos vão dizer que são, na verdade, nuvens de anjos, porque a Bíblia diz que ele vai vir rodeado de anjos. E essa descrição seria, então, nuvens de anjos. Como aqui, nuvens são dois heróis, que são testemunhas da fé. Aí o autor dos Hebreus, aqui no capítulo 12, ele vai trabalhar essa ideia, né? De que essa gente que já morreu e foi vitoriosa, são como uma nuvem de pessoas a nos incentivar, a nos motivar, a nos dar injeções de ânimo, a dizer para a gente: olha, siga, vá em frente, não para, não olha para trás, não te desvia, pecou, pede perdão, se arrepende, vai embora. O autor dos Hebreus trabalha essa ideia que eu acho magnífica. Eles estão dizendo assim, eles estão no cemitério, mas como o próprio texto diz sobre as obras de Abel, elas ficam falando a obra deles, ficam falando para nós. Fica dizendo assim: vale a pena a vida com Deus, vale a pena seguir Jesus, vale a pena correr para Ele. Então eu queria pedir para os irmãos fazer um exercício espiritual agora, nesse momento. Tentem imaginar, já que o texto sugere isso, né? Uma corrida, diz que a gente deve correr. Pense na última Olimpíada, naquela parte do atletismo. Agora a próxima Olimpíada vai ser no Japão. Eu vi uma reportagem essa semana que o Comitê Olímpico elogiando que é uma das melhores organizações de Olimpíada em termos de antecipação e de qualidade. Já está quase tudo pronto lá no Japão. E aí, imagino, por exemplo, que estádio vai ser esse lá no Japão quando começar a semana do atletismo. Como vai ser bonito da gente assistir pela televisão, ou quem de vocês tiver condição, vai lá assistir ao vivo lá. Os melhores atletas do mundo. E eles são treinados a obedecer todas as regras do seu corpo para poder chegar lá, e depois as regras da corrida. Ninguém chega lá sem ter se preparado muito bem, obedecido disciplina, desde alimentar a todas as mais várias formas de preparação de um atleta olímpico. E depois que ele chega lá, ele tem que submeter às regras da Olimpíada e depois às regras da corrida. Senão ele será eliminado, desclassificado. Então eu queria que vocês fizessem o seguinte exercício. Imaginem vocês no estádio, porque a Bíblia está chamando vocês e eu de corredores, de atletas, e vocês foram colocados na raia de corrida, não pelos seus méritos, porque vocês e eu estávamos paralisados, mortos em delitos e pecados. Mas a graça de Deus nos vivificou, amém? Ele nos deu vida estando nós mortos em delitos e pecados. E é Ele que coloca a gente na raia da corrida. Nos ressuscita espiritualmente e nos coloca a correr.
Agora imaginem quem é que está nas arquibancadas. Você está na raia. E na arquibancada está lotada. É uma nuvem de testemunhas. Se você olhar um pouquinho para a direita, você vai ver Abraão. Ele está lá com o punho erguido. Vai, Kátia, vai. Vale a pena. Não pare. Tem muitos obstáculos na corrida. Não é fácil vencer essa corrida. Mas se você continuar correndo, é 100% garantido que você vai concluir a corrida. Porque quem te colocou lá é poderoso para te guiar e te ajudar. O que o autor aos Hebreus está dizendo aqui nesse texto, irmãos, é que você não pode parar de correr. Não pode e não deve. Mas o autor aos Hebreus não engana ninguém. Por isso que ele trata essa vitória como vitória de heroínas e de heróis. Porque é difícil essa vitória. Mas ela é garantida, amém? Ela já está garantida. A Bíblia declara a nós que cremos em Jesus como mais do que vencedores. E a Bíblia garante, pastor Epaminondas, que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas a gente precisa ter ciência da corrida. Precisa ter conhecimento dos obstáculos. E quando esses obstáculos chegarem, o autor aos Hebreus diz assim: dá uma olhada para a arquibancada. Você vai ver Abel. Abel está lá. Quando vier o outro obstáculo, mulher, dá uma olhada para a arquibancada, você vai ver a Raabe. Está lá. Está lá. A mulher que os homens abusavam. Ela está na arquibancada. Ela é inspiração para você. A ex-prostituta foi salva pelo Senhor Jesus Cristo. Venceu a corrida da fé. Aí quando você olha para ela, você lembra: meu Deus, Raabe venceu. Como é que você se sente? Essa é a imagem. Esses heróis nos veem num estádio olímpico e nós o vemos nesse mesmo estádio. Eles veem a nós e nós vemos a eles, porque eles sem nós não seriam aperfeiçoados. E rapidamente eu quero mostrar para vocês aqui alguns aspectos importantes dessa corrida. Queria que você prestasse atenção, que você vai precisar delas. Não é capricho de pregador que sistematiza a mensagem. É necessário ouvir a palavra de Deus de uma forma didática, compreendê-la. Vamos ver se vai funcionar aqui. Isso, Gabriel, me ajuda aí. O que é que nós temos que prestar atenção? Ó? Como é que é a corrida? Vamos ler junto? Ó. Você está na corrida. O que é a sua parte que você tem que fazer? Jesus já te colocou lá, já fez você ser um atleta, você já está correndo, que você não corria, você já entrou na corrida por causa de Jesus. Então agora corra. Corra, é com você. Já está na pista, amigo, é só correr. Você tem as condições. Jesus te deu todas as condições. Você tem o Espírito Santo aí na sua vida. Primeira coisa, ao correr, preste atenção. Você vai ter que se livrar de tudo que atrapalha. Porque o texto de Hebreus diz assim, ó, no começo, né? Deixemos todo o embaraço. A Bíblia é honesta. Então, na corrida da fé, há coisas que atrapalham, irmão. Não se iludam. Sempre haverá alguma coisa para atrapalhar a sequência da sua fé. Eu vou dizer algo aqui com muito respeito. A maioria, talvez,
dos irmãos não têm tido força para vir aos cultos aos domingos, onde o Senhor Deus que te salvou é adorado aqui. O que aconteceu? O que aconteceu para você não vir adorar Jesus aos domingos nessa igreja? Por que você não vem? O que te atrapalha? Por que tem crente só de sábado? Por que tem gente que talvez nunca tenham vindo aqui adorar Jesus no culto de quarta-feira? O que te atrapalha? Você está numa corrida, amigo. Deixa o que te atrapalha. Isso aí não é Jesus que vai fazer por você. É você que tem que fazer. Deixa o que te atrapalha. Tem alguma amizade atrapalhando a tua corrida? Tem algum amigo exercendo uma influência exagerada na tua vida e te atrapalhando na corrida? Deixa. Tem alguma amiga muito poderosa fazendo a tua cabeça e atrapalhando a tua corrida? Se está atrapalhando, o autor dos Hebreus está dizendo, deixa. Deixa tudo que atrapalha. Porque você já está na corrida. A Bíblia é honesta. Você pode não concluir a corrida, se você não considerar que há coisas tentando atrapalhar a sua fé, impedir a sua salvação. Segundo aspecto da corrida, além desse que a gente precisa tirar tudo que impede, que pode ser, como eu disse, pessoas, bens, trabalho, coisas importantes, né? A gente sempre tem um argumento, né, para justificar aquilo que a gente não está fazendo na corrida. E esse segundo aí, correr livrando-se do pecado. Coisas que atrapalham, como eu disse, podem ser muitas coisas, mas agora é específico. Diz aí que o pecado tão de perto nos rodeia. A Bíblia sempre diz que o pecado nunca está longe, irmão. Não existe nenhum texto na Bíblia que diga que o pecado está longe. Todos os textos da Bíblia dizem que o pecado está muito perto da gente. Inclusive o pai dele, né? Satanás, que está ao nosso redor, rugindo como um leão, querendo tragar. Que tipo de pecado você gosta? Você admite diante de Deus aqui, que chama a tua atenção, que mexe com você, a ponto de você cultivar, talvez não constantemente, mas de vez em quando você está lá. Aí o autor dos Hebreus diz assim, deixa, vai te livrando, procura ajuda, procura ajuda, procura ajuda. Tem gente para te ajudar. Você tem a Trindade, você tem anjos, você tem pastor, você tem seu pai e sua mãe, você tem amigo, você tem um discipulador, você tem a igreja, você tem muitas ferramentas para te ajudar. O autor está dizendo assim, deixa o pecado. Você está na corrida, o pecado pode te atrapalhar, o pecado pode fazer você perder a corrida. Deixa o pecado. Eu lembrei aqui de Gênesis 4, versículo 7. Se você quiser procurar na sua Bíblia, olha que texto interessante sobre esse negócio de deixar o pecado. Se referindo a Caim, o primeiro assassino, né? E aí, Gênesis 4, 7 diz assim, se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Porque ele estava questionando Deus, por que Deus não aceitava o sacrifício dele, Caim, mas aceitava o sacrifício de Abel. Ele queria fazer o sacrifício fora das regras que Deus tinha estabelecido, oferecendo alguns elementos que não estavam no rito. Frutas, por exemplo. Ele cismou de oferecer no altar frutas. Deus não tinha pedido fruta nenhuma como sacrifício. Abel oferecia o cordeiro.
Aí essa é a discussão aqui em Gênesis 4:7. Aí a palavra de Deus continua dizendo assim, ó: e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Então, procure, no que depender de você, fazer as coisas certas, o máximo que você puder. No que depender de você, resolva os seus problemas. Não deixa acumular, não deixa armazenar, não deixa aumentar os problemas. Resolva, porque o pecado, se não resolver, o pecado jaz à porta. O pecado jaz à porta. Caim não ouviu, insistiu em não fazer o bem. Deus disse assim: se tu fizer correto, por acaso não será aceito o teu sacrifício? Claro que será aceito. Mas se tu continuar oferecendo banana e abacate no meu altar, o pecado jaz à porta, Caim. Não demorou muito, o pecado reinou e dominou Caim. Então, ó, você tem o Espírito Santo de Deus, eu tenho o Espírito Santo de Deus. É fácil identificar o pecado que flerta com a gente, que nós flertamos com ele. Cada um de nós tem um jeito de ser. Cada um de nós é atraído por um tipo de pecado. Nós não estamos ainda glorificados. E o autor aos Hebreus está dizendo: isso pode atrapalhar você na sua corrida. Abre mão desse negócio antes que seja tarde. Terceiro obstáculo, né? Desculpem, obstáculo não. Agora, a terceira condição, agora, para te ganhar. Falamos duas situações negativas: as coisas que atrapalham e o pecado. Agora, o autor aos Hebreus vai usar algumas, que eu falo rapidinho, que é para te incentivar. Agora são positivas as coisas. Corra com paciência. O texto aos Hebreus diz assim, ó, depois que ele fala do embaraço do pecado, ele diz assim: corramos com paciência. Eu não sei se vocês conhecem aqui o pastor Genilson Soares da Silva. Ele é um pastor da nossa igreja, um grande pregador, um conhecedor do Evangelho. Uma vez eu vi ele pregar um sermão, nunca esqueci de uma parte do sermão que ele pregou. E como a gente trabalhava junto lá no Departamento de Cultura, depois eu conversei em particular com ele. Eu até perguntei: você crê mesmo que é desse jeito? Ele disse: eu creio, eu não oro. O que eu estava questionando com ele? É que ele ensinou naquele dia, na parte do sermão dele, que um crente não precisa orar a Deus pedindo paciência. Porque ele explicou no sermão que não precisa, meu amigo, você pedir isso, porque já tem coisas demais te atrapalhando que vão testar a tua paciência. Já tem gente demais, lá no Pará a gente chama apurrinhar, te apurrinhando a paciência, o tempo inteiro, meu amigo. Não falta problema para te estressar. É de monte, eles vêm naturalmente, meu irmão. Eles vão chegando de boa, e vêm de monte às vezes. Você tem a sua paciência testada à exaustão. Aí ele dizia assim: minha irmã, se você não quiser ter problema mais grave na sua vida, evite orar. Deus me dê paciência. Ele dizia assim. E eu acreditei nessa pregação dele. Eu não oro pedindo paciência para Deus em hipótese nenhuma. Já basta, como diz o próprio texto da Bíblia, cada dia o seu mal, né? Que a Bíblia ensina essas coisas, né? Então, gente, ó, não vai faltar problema. Isso não é uma praga, pastor não joga praga em ninguém. Isso é evangelho. Jesus disse assim: no mundo tereis aflições. Mas terminem o final do versículo: mas que assim como eu venci, vós vencereis. Amém? Então, paciência, ou seja, quando chegar o dilema, calma, gente. Porque se você soltar os cachorros, toda vez que chegar um problema, você se perder nesse problema, você não agir espiritualmente, você agir na carne, isso pode atrapalhar a tua corrida da fé.
E você pode não ser um dos heróis e das heroínas, mesmo já estando na corrida da fé. Outra condição. Vamos ler essa quarta condição aí, irmãos? 1, 2, 3 e... Correr focado na proposta, irmão. Você não pode correr do jeito que você quer. Eu vou correr desse jeito. Não, se a corrida é de 400 metros, é 400 metros. Não adianta você querer correr 300. Senão você vai ser desclassificado. Se a corrida é de teste de resistência, 5.000 quilômetros, se é maratona, não tem jeito, é 1h30 de maratona. Se é com bastão, é com bastão. Tem que entregar o bastão para o outro. Essa corrida, irmão, já está proposta. Essa corrida já tem regra. Essa corrida já está definida. Essa corrida já foi te explicada. Essa corrida já te foi dada. Você já tem o traçado dela. Ela tem um tempo. A Bíblia mesmo narra que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. A Bíblia dá pistas da figueira. Olha para a figueira, falando do tempo da corrida, do tempo da conclusão da corrida. Quando os seus ramos estão nascendo, está chegando o quê? O verão. Quando vocês verem guerra e rumores de guerras, filho contra pai, pai contra filho, homem casando com homem, mulher casando com mulher, prestem atenção que está prestes à volta do Filho do Homem. A corrida está quase acabando. O último bastão foi passado. É os últimos 100 metros. Jesus está de braços abertos, aguardando os vitoriosos chegar no final da corrida. Você pode glorificar Deus? A corrida já está proposta. Existe uma vida cristã, gente, para a gente viver. Deixar os embaraços. Está proposto já, deixa o embaraço. Primeiro positivo, crê em Jesus. Depois, você é colocado na corrida, deixa o embaraço, deixa o pecado, foca, como nós vimos, em ter paciência, em não estourar fácil diante do dilema. E agora, siga as regras. Siga as regras. A corrida... cuja base da vida cristã é a santificação, requer envolvimento e compromisso com Deus. Não dá para a gente estar na igreja e estar no mundo, irmãos, sinceramente. Não dá, irmãos, olha, sinceramente, para estar na igreja, no sábado, tudo bonitinho, e viver como um mundano lá fora. Não tem como. Essa não é a proposta de Deus para a nossa corrida. A proposta de Deus para a nossa corrida é, depois que já fomos salvos, irmos melhorando como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Nós não somos perfeitos, mas esse é o nosso alvo. Irmos melhorando. Uma pessoa não pode passar aqui na igreja 30 anos e continuar incrédulo. Uma vez encontrei um irmão que não era aqui na Vila Medeiros e é famoso por causa da encrenca na igreja. 42 anos de crente. E ele sempre fez mal para pastores, sempre ofendeu, sempre causou. E aí, como eu já estava lá mesmo, eu já conhecia a fama dele, fui conversar um pouco com ele. E aí, quando eu toquei no assunto, aí pronto. Aí muito irascível, e perguntou o que eu queria com a pergunta. Eu disse, não, eu queria mesmo saber por que o senhor é assim. Por que o senhor não melhora? Aí que ele ficou bravo. Eu disse, olha, eu tenho certeza que o senhor não vai me bater. Então eu vou perguntar de novo, por que o senhor não melhora? Aí ele não falou nada mais. Ele disse, eu vou perguntar pela terceira vez, por que o senhor não melhora? Não falou nada. Aí eu disse assim, então se o senhor não responde, eu vou lhe responder. E aí eu preguei o evangelho para ele. Aquele homem não conhecia o evangelho. E eu mostrei na Bíblia Sagrada para ele quem eu era e o que Jesus está me transformando ao longo dos anos, e que Jesus queria fazer essa transformação na vida dele. Que quando o Espírito Santo entrasse na vida dele, o Espírito Santo iria mudar o pensamento, os desejos e as vontades dele.
e ele não iria mais causar contenda entre os irmãos. Porque a Bíblia Sagrada mostra que a nossa carreira é uma carreira diferente, de atletas diferentes, que tem uma vida diferente. Isso não vai acontecendo no primeiro ano, nem no segundo ano, vai acontecendo no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, até o último dia da sua vida. Nós somos transformados de glória em glória, na imagem de Cristo Jesus, nosso Senhor. Outra condição, e nós já estamos caminhando para as últimas. Opa! Travou, gente? Quinta condição. Vamos ler? Correr olhando para quem, gente? Para Jesus. Vamos entender bem isso aqui, ó. Quem é que está nas arquibancadas? Os testemunhos, heróis. Esses heróis não são só Abraão, Abel, os que estão na Bíblia. Porque a Bíblia já mostrou para nós que eles, como nós. Pense na geração última que passou, dos teus avós. Eu tenho certeza que nessa geração dos teus avós, tem gente que está no time da nuvem. Que são exemplos para você. Ou não tem? Tem ou não tem, Elcio? Sinceramente, diante de Deus aqui nesse culto, você tem ou não tem da geração passada homens e mulheres que te inspiram? Aqui nessa igreja mesmo, com 60 e poucos anos de história, tem ou não tem gente que já está no túmulo que é exemplo para muitos de vocês aqui? Tem, gente. Ok, só que essa gente é apenas para te incentivar. Você está ouvindo a voz dele, vai em frente, não para, isso aí, quieta, você vai vencer. Agora, a tua vitalidade, as tuas energias, a tua força, que mantém o teu corpo equilibrado, a tua mente sana, teu condicionamento físico e espiritual, suficientemente pronto para te seguir correndo, não vem da arquibancada. Da arquibancada vem a prova, para tu não ter dúvida de que tu não está correndo em vão, de que essa corrida é garantida que tu vai chegar lá. Mas o vigor e a força para te vencer e terminar a corrida está em que lugar, gente, do estádio olímpico? Mas assim, vamos falar ainda de posição, de geografia. Está em que lugar? Está na tua frente. Jesus está na tua frente. Aí o autor dos Hebreus diz assim, olha, corre olhando para Ele. Não tira os olhos dele. Se tu tiver dúvida da obra dele, tudo bem, dá uma olhada ali para Abraão, o pai da fé. Dá uma olhada para Abel, o campeão da adoração. Dá uma olhada para Raabe, como se venceu os pecados morais. Tudo é possível que crê, meus irmãos. É possível vencer todos os pecados e tudo que nos atrapalha, se você correr olhando para quem, igreja? Para Jesus. E é bonito ver o final dessa parte. Repita comigo. Autor. Porque olha só, gente, vamos parar aqui. O que é um autor, gente? Porque isso é lindo nesse culto, você entender isso aqui. Que aí o teu coração treme. Você entende, a mente abre, o Espírito Santo fala contigo. Tua vida muda. Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo que crê. O autor, gente, é aquele que compõe. Eu vou usar esse exemplo da composição. O compositor, o autor da música. Por que eu estou usando? Porque lá em Efésios diz que nós somos, tem um termo em grego lá que é poemia, que diz que nós somos a poesia de Deus. Nós somos a canção de Deus. Nós somos a música de Deus. E diz assim, esse Jesus é o autor da nossa salvação. É Ele que elaborou a nossa salvação. Ele colocou na prancheta. Você ainda nem existia, teu pai ainda nem namorava com a tua mãe. Eu estou falando de Romanos capítulo 8, versículo 29, 28. Os que dantes conheceu, você nem existia, também os predestinou. Teu destino, tu já existe.
para serem no futuro conforme a imagem de seu Filho, Jesus Cristo, que é o começo, o meio e o fim da salvação. Então, Jesus Cristo é o autor e o consumador. Ele constrói a tua salvação, Ele te ajuda na tua salvação, e Ele vai concluir a tua salvação. Você pode glorificar a Deus? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, ao qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Graças a Deus. E por último, está dando problema aqui. Leia isso aí. Correr suportando a afronta. O texto de Hebreus diz que Jesus ignorou as humilhações. Alguém chega para você e te humilha. Aí você vai dar o troco. Aí você diz assim, você se gaba, igual aquele irmão que contei a história, né? Comigo bateu, levou. Você vai perder a corrida. Porque o autor dos Hebreus diz assim, suporte a afronta. Suporte. Errar você vai errar. Crítica você vai ter sempre. Agora, quando começarem a falar da tua dignidade, aí vai mexer com o teu sangue, meu amigo. Aí quando começarem a falar da sua mamãe, do seu pai, o teu sangue ferve. Aí quando falar do teu filho lá na escola, aí o teu sangue ferve mais ainda. Aí você tem que ter muita calma, porque todo mundo sabe que aquela criança da escola é teu filho, que ele é crente, e que ele carrega Jesus, que é a tua família é de Jesus. Suporte a afronta, porque tu está quase chegando já no final da corrida. Tu está quase chegando. E por último, leia aí, por favor. E o versículo 2 diz assim, ó. Vou pegar o conjunto agora. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. E agora o final. O que aconteceu com Jesus no final? Assentou-se à destra de Deus no trono. O que é que nos aguarda no final da corrida, irmãos? Respondam. A vitória final que Jesus trará para nós. Ele disse, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também a mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar-vos lugar. E assim que eu for, voltarei, depois de ter preparado lugar, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém?